Boa noite a todos. Peço desculpas porque tentamos agora a plataforma, mas tivemos problemas. Eu não sei se foi o problema da internet, do computador, enfim. Mas a gente não vai ficar sem conteúdo por isso. Então, a gente vai começar a falar do tema 2.3, que é a psicologia e religião. Na verdade, nós estamos hoje, acho que esse tema ele conversa muito com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente está vivendo um momento, né, no qual o contexto, o nosso contexto vivido, ele tem se apresentado como produtor de muito sofrimento, de muita ansiedade, né? E essa situação que representa muitas vezes desamparo, incertezas diante do que irá acontecer, né? Faz com que as pessoas sintam cada vez mais a necessidade de se apegar a algo, né? Em buscar soluções, tendo uma forte tendência a procurar valores no mundo da religiosidade. Então, na verdade, esse tema hoje, ele é de extrema importância. E aí a gente começa lá no exercício da Luísa, na situação problema, quando ela é solicitada a elaborar um projeto, né, de intervenção em situações de grande desastre, o que é colocado no texto, que Luísa sentiu-se intrigada, né, ela sabe que a psicologia e a religiosidade também é um tema da psicologia, e, na verdade, ela fica pensando o quanto que essa ligação contribui para o desenvolvimento das pessoas atingidas num desastre, né? Na verdade, a gente pode pensar o quanto que esta ligação, né, da psicologia com a religião contribui para o desenvolvimento do que a gente está vivendo, esse contexto atual que a gente está vivendo. E aí ela começa a recolher vários relatos dos moradores sobre suas crenças e começou a observar o quanto essas pessoas se sentiam motivadas a continuar a garantir uma vida melhor. E aí, ao refletir essas questões, ela levou para a supervisão do estágio, né? E trouxe como exemplo a crença e a religiosidade da população, parece influenciar suas ações, além de contribuir com a saúde dos afetados. Então, foi bastante interessante essa situação problema, e que é uma situação problema muito real, né? Muito do contexto vigente mesmo. Bom, enfim. Falar um pouco de religião, psicologia e religião, na verdade, tem que ficar muito claro para a gente o que é religiosidade, o que é religião, o que é espiritualidade, o que é fé, né? São conceitos que se confundem, né? E que é muito importante que a gente tenha claro isso, né? O que é uma coisa, o que é a religião, que é diferente da religiosidade, que é diferente da espiritualidade e que é diferente da fé. Bom, aí, se a gente for parar para pensar, no próximo slide, o autor, e eu me baseei no autor do texto, ele define a psicologia da religião. Então, ele vai falar que, na verdade, assim como a Luísa tentou entender, o estudo do comportamento de aceitação ou rejeição de um objeto transcendente. Esse objeto transcendente, a gente vai pensar na nossa cultura, que é Deus. Então, é o estudo do comportamento de aceitação ou rejeição de Deus, tá? Na nossa cultura é Deus, mas em outras culturas ele pode receber outro nome.
E aí eu trouxe alguns conceitos, né, para a gente ter uma ideia. O que é religião? Religião, no texto, ele traz como um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas de acordo com seus ensinamentos, doutrinas e costumes. A gente poderia atribuir esse conceito, vários conceitos, né, várias definições desse conceito. A religião pode ser uma fé, uma devoção a tudo aquilo que é considerado sagrado. Ela é uma crença que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar o sofrimento e alcançar a felicidade, né? Enfim, a religião, ela tem várias definições, né? Mas o que ela quer dizer, na verdade, é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas, né? E que tem essa questão das doutrinas, dos costumes, muito diferente da religiosidade. Porque a religiosidade, na verdade, ela é uma parte acessória, né, da espiritualidade que a gente vai chegar. A religiosidade, ela é a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa. Quer dizer, a religiosidade é a disposição e a tendência de refletir sobre essas atividades. E aí eu trouxe um autor que eu achei interessante, que ele coloca que o termo religiosidade, ele implica na relação do ser humano com o transcendente, né? É essa relação com Deus. Ao passo que o termo espiritualidade, ele difere, não implica nenhuma ligação com uma realidade superior. Na verdade, e aí ele define, né, que a espiritualidade é inerente ao ser humano, ele é parte da personalidade, isso é espiritualidade, e a religiosidade é a parte acessória. Ou seja, a gente pode pensar também na religiosidade, na espiritualidade. A espiritualidade, ela diz respeito à dimensão humana, né? Onde reside, na verdade, a vontade de sentido. Então, nós temos necessidade de dar sentido às nossas experiências, de dar sentido aos nossos sofrimentos, né? Então, essas nossas experiências, a gente tem, são aquelas que nos trazem sentido. Viktor Frankl, ele tem um livro, né, que é A Sede do Sentido, vários livros, né, que fundou a logoterapia. Ele vai dizer, né, que a capacidade de enfrentar o sofrimento só é possível pela via de construção de sentido. O que me faz, né, suportar o meu sofrimento é a capacidade que eu tenho de dar sentido a ele, né? Então, esse sentido, ele ajuda a fortalecer não só o nosso físico, quanto o nosso espiritual, e nos transforma, na verdade, como seres humanos. E aí a gente, essa definição, né, quando a gente pensa que as pessoas buscam a religiosidade em momentos de desespero ou aflições, né, para aliviar o sofrimento, porque também é uma definição, a gente pensa um pouco na fé, que é muito diferente do posicionamento da ciência. Porque a fé, ela vai envolver uma crença. E a ciência, ela vai envolver uma investigação. A investigação de hipóteses. Certo? E aí ele vai trazer no texto uma questão importante, que o Estado brasileiro é laico, né? E se entende que se deve preservar o direito de cada um ter a religião que deseja, de crer ou também de não crer. Então, a psicologia, ela pode ter uma dimensão espiritual
ou considerar essa dimensão nas pessoas, mas ela não tem uma dimensão religiosa. Como eu disse para vocês, a psicologia, ela pode ter, né? Eu entendo, e a OMS entende, que ela é inerente ao ser humano, porque ela faz parte da personalidade, né? E a gente tem que entender o papel da psicologia. Ela pode ter essa dimensão espiritual, essa dimensão de ser parte integrante da personalidade, entender que é inerente ao ser humano, mas ela jamais pode entender como uma dimensão religiosa. E aí eu trouxe um outro autor, né? Acho que antes disso, compreender a religiosidade, ela é necessária porque ela refere a uma dimensão importante relacionada a como cada um compreende o mundo, como cada um vivencia, desenvolve suas relações sociais a partir da sua cultura. E a atuação do psicólogo, né, embora eu vou colocar aí, mas acho que é importante já colocar, ele não deve se valer de nenhuma tradição espiritual específica, mas a experiência espiritual é uma vivência saudável para o sujeito, né? Então, nesse sentido, ele não precisa se esquivar do assunto, muito pelo contrário, ele vai ajudar a pessoa a perceber se sua religiosidade está contribuindo com o seu bem-estar. Na verdade, é esse o papel. E a Rogers, ele discute, né, que o mundo acadêmico ele tende a tratar o tema de uma forma muito tímida na psicologia. Para o autor, a religião ela está presente em quase todas as manifestações humanas, né? O que torna fundamental ampliar essas pesquisas na área, né? Porque a partir até para poder entender como cada um compreende o mundo mesmo, né? E hoje é uma temática contemporânea e é importante para a compreensão do desenvolvimento da subjetividade. E esse mesmo autor, ele coloca que a espiritualidade é a busca da condição humana em se elevar, em crescer, e não depende da figura de Deus ou de qualquer outra instância que a eleve, né? Enquanto que a religiosidade é a busca pela elevação espiritual, um anseio pelo sagrado, pelo divino, fazendo uso de ícones, buscando se elevar por algo superior. Então, é muito importante a gente ter claro isso. E aí, ele entra num tema importante que é a saúde mental, né? Que é algo que é do nosso núcleo profissional. Ele vai falar que a questão tanto da espiritualidade ou religiosidade para a saúde mental, ela pode ser considerada uma mente saudável, é um movimento contínuo em busca do bem-estar, de viver, de estar no mundo, né? Na verdade, como que eu disse, diante das adversidades, do sofrimento, é algo que pode ajudar. A gente vê isso, o HC, acho que tem outros hospitais, outros ambulatórios, principalmente na ciência médica, que hoje ela traz a importância da espiritualidade, da religiosidade na recuperação e na qualidade de vida das pessoas, né? E aí ele traz que alguns autores que ela pode ajudar a ter qualidade de vida, numa perspectiva até de mudança na subjetividade dele. O indivíduo muda a forma de ver o mundo. A espiritualidade, a religiosidade, ela muitas vezes faz com que o indivíduo mude a forma mesmo de ver o mundo, de sentir o mundo. Então, profissionalmente, podemos considerar a compreensão do sujeito a partir de saúde integral e ampliada, né? E não apenas como ausência de doenças, né? Abrindo uma reflexão
sobre o papel da espiritualidade na saúde mental. Eu digo não só na saúde mental, como na saúde física, que a gente sabe que tem um impacto importante mesmo, né? Tem vários autores que falam, né, dessa clínica ampliada, de pensar no ser humano, a parte espiritual como integrante, né, do ser humano, da vida do ser humano. Então é muito importante a gente pensar nisso também. Tem um outro autor que eu estava querendo procurar, mas eu não sei nem onde eu anotei, que ele fala que a espiritualidade, ela tem um lugar na estrutura da personalidade, ele também concorda. E ele vai utilizar um conceito que é o animo biopsicocultural, né? Que é um ente que o ser humano ele é composto por 3 níveis articulados. Ele vai falar que é o corporal, o psíquico e o espiritual. Né? Que eu achei que era bem interessante a grosso modo, esse termo que ele coloca, animo biopsicocultural. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês a definição da OMS, né? Que até então a gente pensava na saúde como ausência de doença, e a OMS já em 1988 ela vai incluir a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, abordando as questões como significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa, ponderando que a espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com suposição de que há muito mais na vida cotidiana do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Então, esse trecho ele é extremamente importante, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando das emoções, das convicções, né? Por isso que alguns autores colocam que a espiritualidade é parte integrante da personalidade do indivíduo, né? E a religião já é um conjunto de crenças, enfim. E aí ele faz também uma referência, e a gente vai entrar no Código de Ética da Psicologia. Então, ele cita 2 pontos importantes, né, no Código de Ética. Uma, como respeito na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade, bem como na eliminação de qualquer forma de discriminação, reconhecendo a importância da religiosidade e espiritualidade na subjetividade de cada um. E aí ele ainda coloca lá embaixo, no artigo, no 2, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas e de orientação sexual a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais, que isso não pode acontecer, né? Essa indução. E o papel do psicólogo, como eu já falei antes, não é de dizer o que é certo, o que é errado. E aí a gente já falou isso muito nas nossas aulas, o papel da neutralidade nesse sentido. Eu posso ter a minha religião, ter a minha crença, porém, a minha ação enquanto profissional, ela tem que ser neutra. Isso é importante, e entender que essa religiosidade, a espiritualidade, ela pode ajudar, sim, o sujeito a ter qualidade de vida, né? Diferente que, às vezes, as pessoas, eu tô bem, eu busquei uma religião e eu me encontrei. Então, a gente sempre tem uma conotação crítica, né? Mas é muito importante a gente entender, né, que essa religiosidade, que essa busca, né, ela pode sim ajudar a pessoa a ter qualidade de vida.
Bom, no próprio texto, para ficar mais claro e para a gente fechar, dois termos, né, que os autores utilizam sobre a psicologia da religião e que precisa ser explicitados. Primeiro, a consciência religiosa. O que é uma consciência religiosa? A parte da religião presente na mente e aberta a exame introspectivo. Na verdade, é um aspecto mental do comportamento religioso, enquanto que a experiência, o nome já diz, experiência, vai descrever o elemento emocional dessa consciência religiosa. Um fala do comportamento e o outro vai falar da emoção. Os sentimentos que levam à crença religiosa, né, a da religião, na verdade, ela vai estudar tanto o comportamento dessa consciência religiosa, como as emoções, que é essa experiência religiosa. E aí, por fim, segundo Vale, que é um autor que está citado aqui no texto, para o psicólogo científico da religião, a preocupação central consiste em analisar a estrutura psíquica da experiência religiosa em seus processos conscientes e inconscientes, em seus elementos emocionais, cognitivos e conativos e em sua dimensão, significado, sentido pessoal e sociogrupal. Então, em nenhum momento essa área da psicologia ela está fora, né, dos padrões, e em nenhum momento ela traz uma crítica no sentido de que aquela religião ou outra religião é melhor, né? O papel da psicologia da religião é avaliar, né, essas duas partes, esses dois termos, que é a consciência religiosa, que está ligada ao comportamento, e a experiência religiosa, que está ligada às emoções, e a relação dessas duas coisas. Então, é isso. Eu acho que é um tema bem complexo, que daria para a gente discutir em sala de aula. O próprio texto, ele traz várias referências de documento, tem um aqui do Conselho Regional de Psicologia, Diversidade 100, ele traz várias questões, ele traz também um outro texto que eu achei bem interessante, que é Espiritualidade, Epistemologias Não Hegemônicas, que é o volume 3. Então, se vocês olharem, tem várias citações, é um texto pequeno, mas é um texto que merece a gente pensar, né? Principalmente quando a gente vai para o atendimento, a gente observa isso nas supervisões, olha, a pessoa é um fanático religioso, olha, a pessoa é evangélica, mas o mais importante é avaliar como é que isso impacta na vida da pessoa, né? Se a pessoa evolui nesse sentido, né? E não ficar criticando e achando porque eu não acredito, né? Porque eu não tenho fé, né? A questão da psicologia da religião, ela vai muito além disso. Então é isso que eu tinha para falar, espero que vocês entendam, que me perdoe, porque a gente não conseguiu avançar, mas na próxima aula eu vou trazer outros equipamentos para ver se a gente consegue entrar na plataforma. Então, uma boa noite para vocês e uma boa semana.